Literalmente 2 anos se passaram. 2 anos se passaram. Desde o dia que começamos a exposição de Romanos até hoje. Foi no início de fevereiro, 2 anos atrás. E exatamente no último domingo de janeiro, nós estamos concluindo a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Certamente, vocês podem ter certeza que a igreja foi beneficiada, eu imagino, mas muito mais eu. Certamente pelo que ouvi, pelo que pude aprender, pude entender do Evangelho de Cristo. O desejo do meu coração é que essa última sessão, que tem como um foco muito claro, não apenas concluir, porque Paulo, ele conclui concluindo. É um processo, ele não conclui simplesmente, ele conclui concluindo, ele vai concluindo a carta. Essa vai ser a 3ª vez que ele dá a bênção apostólica. É a 3ª vez que ele faz o desfecho da carta. Mas agora vai acabar. Agora termina. E ele vai unificar toda a carta nessa doxologia que encerra a carta de Paulo aos Romanos. Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus comigo. Carta de Paulo aos Romanos, sem dúvida o grande evangelho, capítulo 16, verso 17 até o final. Na realidade, nós vamos ler do 21, do 17 foi domingo passado, do 21 até o final, desculpe. Romanos 16, verso 21 ao final. Diz assim as Escrituras Sagradas: Saúda-vos, Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Saúda-vos, Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saúda-vos, Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Então ele vai para a última sessão. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada a glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos mais uma vez à presença de Deus em oração, irmãos. Santíssimo Deus, nós bendizemos o Teu nome porque temos o privilégio grandioso, glorioso de podermos abrir a Tua santa palavra e ouvirmos a Tua voz, Senhor. Fala conosco pelo amor do Teu nome, que o Senhor possa se dar a conhecer, conhecendo ao Senhor, possamos de fato Te amar, Te servir e nos submetermos a Ti de todo o coração. Ajuda-nos, desvenda os nossos olhos, exalta o Teu nome, revela a Tua glória na face do nosso amado Redentor Jesus Cristo. No nome dele oramos. Amém, Senhor. Amém. É importante pensar aqui como o apóstolo Paulo parece, até se discute muito isso na conclusão da carta, parece que Paulo, ele tenta terminar a carta, mas não consegue. Ele tenta, mas não consegue. Ele vem fazendo isso há algum tempo, né? Por exemplo, se você voltar comigo para o capítulo 15, você vai perceber como ele vai terminar a carta aparentemente. O capítulo 15, ele chega e diz assim, a partir do verso 2, do verso 32 do capítulo 15, ele diz: a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recriar-me convosco, e o Deus da paz seja com todos vós. Amém.
E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Aí então começa o capítulo 16. Aí, aparentemente ele terminou no 15. Aí vem o capítulo 16, onde ele também fará a mesma coisa. Não é? Por exemplo, nós já acabamos de ler o finalzinho, capítulo 16, verso 17 a 20. O verso 20 é um tipo de conclusão, quando ele diz assim: e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. É assim que ele termina as cartas, mas aqui ele não termina. No verso 21, quando ele começa essa sessão, no 24 ele diz: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. E aí no final, no verso 27, ele então conclui: ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. É importante o apóstolo Paulo, quando ele conclui aquela primeira sessão, quando ele conclui a sessão em que ele fala acerca a quem ele se refere na igreja, ele se refere a irmãos em Cristo que eram servos, que se doavam por causa do evangelho, eram cooperadores dele, entregavam até a própria vida por causa do evangelho. Depois ele vai e se dirige, na segunda parte, aos falsos mestres, aos que iriam ensinar heresia na igreja e como a igreja deve tratá-los. E agora, quando ele parece ter tratado da última etapa, fazendo referência aos crentes na igreja, fazendo referência aos falsos mestres na igreja, ele conclui com uma doxologia, mas então ele reinicia e ele diz assim: agora eu vou falar daqueles que estão comigo, eu vou falar que o que eu escrevo à igreja, tem por testemunhas tais irmãos, e eles concordam comigo. Ele não dependia da concordância, do acordo de ninguém, mas é verdade que ele estando com seus irmãos, isso torna-se mais fácil. Paulo não está sozinho, então ele passa a saudar a partir desses irmãos, e ele diz assim, a partir do 21, saúda-vos Timóteo, meu cooperador. E aqui o grande cooperador Timóteo, o pastor que estava com ele, Lúcio, Jason, Sosípatro, meus parentes, eu, Técio, que escrevi esta epístola. E aqui nós temos a figura, olha, quem escreveu a epístola, foi Paulo ou foi Técio? Técio era o amanuense, lembre-se, o apóstolo Paulo ditava a carta e ele escrevia, era do punho dele a carta. Por isso, então, ele diz, eu, Técio, que escrevi esta epístola. Não significa que essa não é uma carta paulina, é paulina, ditada por ele, escrita por Técio. Mas o próprio Técio, então, saúda os irmãos. Ele não era apenas um escritor profissional, ele era um escritor profissional que temia a Deus. Eu, Técio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. No Senhor, estava em Cristo ele. Se ele não era convertido, ele se tornou um servo do Senhor, e ali ele era e escrevia como um crente. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Está aqui comigo aquele que me recebe em sua casa, não apenas a mim, mas a igreja, em outras palavras, a casa dele é uma igreja, ele acolhe o povo de Deus na sua casa. Não apenas existem pessoas que hospedam lá em Roma, aqui comigo existem irmãos, existem pessoas que servem a Deus com aquilo que Deus os chamou para fazer. E ele vai ainda e diz, saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo, o evangelho alcançou pessoas em todos os níveis, até mesmo o tesoureiro da cidade pertence ao Senhor. Ele é nosso irmão em Cristo. O evangelho penetrou as mais diversas classes, adentrou as casas, adentrou os palácios, adentrou os lugares pobres, adentrou as prefeituras, adentrou as casas dos governantes.
esse homem pertence ao Senhor. O irmão quarto, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. E aqui o apóstolo Paulo, então, falando na perspectiva daqueles que estão com ele, e aquele que está escrevendo, ele saúda a igreja que está em Roma. Saúda-vos. Como é extraordinário, irmãos, nós temos essa percepção de que nós não somos povos distintos, nós estamos em lugares distintos, cidades distintas, mas nós pertencemos ao mesmo Senhor, à mesma igreja. São nossos irmãos. Saudai os que estão lá, saúda-vos os que estão aqui. O Evangelho alcançou Roma, alcançou Corinto, alcançou Éfeso, alcançou Colosso, alcançou a Ásia. O Evangelho se espalhou pelo mundo, fazendo irmãos em Cristo, pertencendo a uma só igreja do Senhor, no Senhor. Interessante e importante nós notarmos aqui, que quando ele encerra essa segunda sessão, e ele faz aqui mais uma doxologia, ele dizendo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Entenda que para o apóstolo Paulo, a graça, irmãos, ela não é simplesmente uma maneira de concluir um texto ou uma carta, não é apenas palavra, não é uma palavra vazia, ela é cheia de significado. Pela graça sois salvos, disse ele, escrevendo à igreja de Éfeso. Ele afirma em toda a carta, no decorrer da carta aos Romanos, que eles foram salvos pela graça. E que eles dependiam da graça de Deus e que eles iriam ser sustentados pela graça. Então, que a graça do Senhor esteja convosco, porque somente pela graça de Deus nós temos acesso ao Pai, é pela graça que a nossa fé é fortalecida, é pela graça que nós crescemos no conhecimento do Senhor, é pela graça. Nunca Paulo estaria afirmando que agora, vocês que começaram pela graça, agora que continuem fazendo todas as coisas pela sua própria força, que a graça esteja convosco. O que começou vai terminar, aquilo que foi iniciado vai ser concluído. E como começou pela graça, vai terminar pela graça. É pela graça que nós vamos chegar ao fim, que a graça do Senhor esteja convosco. Não há nada mais glorioso do que desejar, esperar, descrever isso como a realidade da vida cristã. A graça do Senhor estando conosco, irmãos, nós estamos livres. Quando Paulo, em Romanos 5, diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, ele vai, na sequência, diz, e nessa graça nós temos acesso. Por essa graça nós temos acesso. Nós estamos firmes na fé, nós estamos firmes na graça, nós estamos sustentados pela graça. Agora, ele vai descrever, nas suas palavras finais, aquilo que é a sua final, vamos chamar o grande finale, o final do final, quando ele aqui vai estabelecer a doxologia que conclui a sua carta. E de modo magistral, ele vai conectar a carta inteira nas palavras que se resumem aqui. Acompanhe então o que ele passa a dizer à igreja do Senhor. Nos versos seguintes, ele diz, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho,
e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio nos tempos eternos. Aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho. Vamos começar, irmãos, nessa sessão, primeiramente, com as palavras que Paulo utiliza aqui no início do verso 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar. Essa palavra poderoso é traduzida em outros lugares como aquele que é capaz de fazê-lo. Mas é interessante notar que a palavra poder aqui, ela é a melhor tradução, poderoso mesmo é a melhor tradução, que ela vem da palavra grega, que é utilizada, por exemplo, em Romanos 1, verso 16, 17, quando Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho porque é o poder de Deus. Ora, o evangelho é o poder de Deus para a salvação. E Paulo está dizendo, entenda, que ele não apenas tem poder de me salvar, mas tem poder de me confirmar e de me sustentar. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar. Para vos confirmar. Muitos irmãos começam a sua caminhada cristã, como aquilo que Paulo diz aos Gálatas, admiro-me, irmãos, como depressa vocês se apartaram da graça do Evangelho. Vocês que começaram pela graça, agora estão andando na carne. Vocês que começaram pela graça, agora dependem de vocês mesmos. O que começa o texto em Romanos 1, 16, 17, Paulo conclui, ele é poderoso, o Evangelho é o poder para salvar, Deus é poderoso para sustentar. Paulo não está dizendo que ele fez de você poderoso para se manter. Paulo não diz que Deus fez você um homem perfeito e que a tua força vai te manter. Ele diz, Deus é poderoso para te sustentar. Eu não tenho razão para confiar em mim mesmo. Eu não tenho força para me manter onde eu me encontro. O mesmo poder que me tirou da morte é o mesmo poder que me sustenta. Eu não posso tirar os olhos de Deus um momento e da sua graça e da sua misericórdia. Aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho. Que linguagem belíssima o apóstolo Paulo utiliza aqui, irmãos. Segundo o meu evangelho. Veja, nós não vamos ser sustentados com outro evangelho, não. É com o evangelho, Paulo diz, o meu evangelho. Essa é a linguagem paulina comum, ele usa essa linguagem em Romanos. Ele fala o meu evangelho, ele fala para Timóteo, a quem ele cita na carta, na segunda carta, ele diz, segundo o meu evangelho. É o meu evangelho porque essa é uma linguagem, primeiro, que invoca o caráter pactual. Não basta simplesmente eu crer no evangelho, se o evangelho não for meu, entenda, o meu no sentido não que é um particular, é o evangelho que eu criei, é o evangelho que eu estabeleci, até porque que evangelho é esse que é dele? Acompanhe o raciocínio dele. E a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas. Então ele está dizendo que esse evangelho que é dele é o que foi revelado por Deus nas escrituras, não é outro evangelho. É o que foi dado a conhecer. Então, o meu evangelho é o evangelho revelado na Escritura.
basta eu conhecer a Deus como Salvador, se eu não conhecê-lo como meu Salvador. Não basta eu conhecer esse evangelho revelado na Escritura, esse tem de ser meu, tem que pertencer a mim redentivamente. Não basta nós termos todas essas informações, se não for nosso, e nós de Deus, nada nos sustentará. Nós não podemos dizer, Deus é poderoso para nos sustentar, porque eu confio no evangelho que eu criei, eu confio no evangelho que foi revelado na Escritura. Mas Paulo ainda, usando o termo meu, ele não apenas faz referência a esse caráter pactual, mas ele fala um caráter revelacional, porque Cristo revelou a ele. Lembre-se, quando ele escreve lá na igreja a carta aos Coríntios, que vai ser a partir do próximo domingo, como o início da exposição da primeira carta aos Coríntios. Eu devo começar no próximo domingo a exposição de Coríntios, já na sequência de Romanos. Quando Paulo, diretamente, quando ele faz menção na carta aos Coríntios, no capítulo 11, na Santa Ceia, ele diz isso, ele fala literalmente isso: o que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Ele recebeu do Senhor a revelação. E lembre-se, Cristo se apresentou a ele diretamente no caminho, se revelou a ele, se deu a conhecer a ele. E Paulo estava cego, não quando viu a Cristo, antes de ver a Cristo. Quando viu a Cristo, ele ficou cego fisicamente, e quando seus olhos se abriram, ele já estava de joelho orando, porque agora ele conhecia Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiramente. Porque foi revelado a ele, esse é o meu evangelho. Mas não apenas isso, é porque também é o evangelho apostólico. Não tem outra autoridade, irmãos, é o evangelho dos apóstolos. Por isso Lucas em Atos vai várias vezes afirmar isso. Eles permaneciam juntos na oração e na doutrina dos apóstolos. Não é qualquer doutrina, a doutrina dos apóstolos. Não era outra doutrina, era a doutrina dos apóstolos. O meu evangelho. Continua Paulo no seu argumento: para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo. E aqui vem a metodologia divina, a pregação de Jesus, a proclamação do evangelho. Ele é poderoso para vos guardar, vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo. Aqui a pregação ela se coloca como fundamento, especialmente quando nos nossos dias a pregação ela não tem o lugar determinado e devido. Quando se prega tudo menos o evangelho, quando se fala mas tudo menos de Cristo como a sua obra redentora. Então as pessoas são sustentadas naquilo que elas entendem pelo evangelho e são guardadas naquela percepção de que elas estão andando segundo um padrão que elas mesmas criaram. Paulo está declarando e afirmando isso, o meu evangelho e a pregação de Cristo. Entenda, Paulo não chama a minha pregação ou a pregação de mim mesmo. Ele está dizendo a pregação de Cristo. Pregando o evangelho de Cristo, não pregando a mim mesmo. Em outro lugar ele escrevendo uma outra carta, ele vai dizer, não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo. Não falamos de nós mesmos, nós não estamos aqui para falar da nossa pessoa, da nossa obra, do nosso poder, estamos aqui para falar do poder e da obra de Cristo.
É isso que vai sustentar a igreja, é isso que vai manter a igreja de pé. Ele é poderoso para sustentar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Cristo, a pregação de Jesus Cristo. Mas Paulo, entenda, pregar Jesus Cristo, pregar sobre Jesus Cristo, pregar o evangelho de Cristo. Onde está revelado isso? De onde ele vai extrair essa informação? Ele vai e afirma na sequência, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu vou falar em mistérios para vocês agora. Entendam bem o que eu vou lhes falar, usando a linguagem de Paulo. Eu vou lhe falar o mistério que a Bíblia nos ensina a falar. O Deus triuno, que fez um pacto na eternidade, tornou conhecida a sua vontade, por meio da revelação dada aos profetas na Escritura, daquele mistério, que é a nossa salvação, pelas boas novas de Cristo, do Evangelho de Cristo. Esse é o grande mistério que nós proclamamos na igreja. Se algum irmão abrir a boca na sua igreja para falar, eu vou falar em mistério, pergunte para ele se ele vai pregar Cristo revelado na Bíblia. Se ele for falar em outra coisa, mande ele calar a sua boca, porque não há mistério mais glorioso do que esse, o Deus que se fez carne e habitou entre nós. E habitou no nosso meio. Esse mistério, por exemplo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, no verso 16, 15 e 16, o apóstolo Paulo diz assim, quando se refere ao que ele chama o mistério da piedade. Está lá no verso 16. Eu vou lhes falar do mistério da piedade. Aí sabe o que é que ele diz? O Deus, aquele que se fez homem, Deus que se fez carne. É só você olhar lá no texto, abra sua Bíblia comigo, por favor. Veja esse texto comigo. Esse é o mistério que Paulo está descrevendo. 1 Timóteo, capítulo 3, por favor. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Atente às palavras do Evangelho e o que Paulo diz aqui no verso 16. Evidentemente, 1 Timóteo 3,16, evidentemente grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Esse é o grande mistério. O mistério da piedade. O apóstolo Paulo, voltando ao nosso texto de Romanos, você vai encontrar na linguagem paulina com tanta clareza que esse mistério estava escondido. Esse é um termo interessante, porque normalmente, quando nós falamos em mistério, nós pensamos sempre numa revelação extraordinária, podemos dizer assim, alguém falando coisas que ninguém sabia. Mas Paulo, quando usa o termo mistério na Bíblia, ele não fala desse tipo de coisa. Veja o que é mistério para o apóstolo Paulo, veja se não é isso que ele diz a Timóteo. Ele diz, ora, nos termos paulinos são esses, ele diz, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo,
conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Esse mistério que foi guardado em silêncio nos tempos eternos. Agora veja o que é que acontece. E que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio de quem? Das Escrituras proféticas. Entende? Não é por meio de novas profecias hoje, é por meio das Escrituras proféticas, o que está registrado na palavra. O Evangelho é aquilo que revela, é a revelação da obra de Cristo. Esse é o mistério que estava oculto, escondido. Agora se tornou conhecido de todo aquele que crê. O Evangelho de Cristo, segundo o texto que nós lemos, estava oculto, como diz o apóstolo Paulo, nos tempos eternos, dado mistério guardado, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio, nos tempos eternos. O que é, irmãos, o que exatamente significa para o apóstolo Paulo esse mistério guardado nos tempos eternos? Quando você abre sua Bíblia, por exemplo, em Efésios, no capítulo 1, diz lá que segundo o conselho da vontade de Deus, ele ordenou a nossa salvação, aquilo que foi planejado na eternidade. Ninguém sabia disso. Isso foi feito na eternidade, esse acordo. Na eternidade foi feito esse acordo. Ninguém tinha conhecimento. É por isso que no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 18, diz assim: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. É o Filho que veio trazer conhecimento do Pai. Aquilo que estava oculto. Ninguém pode conhecer o Pai. Ninguém pode conhecer os planos dele. Ninguém conhece senão aquele que os revela. Estava oculto na eternidade. É por isso que Romanos 11, verso 33 a 36, Paulo vai concluindo os seus argumentos, tem a doxologia que ele declara: quem jamais conheceu a mente do nosso Senhor? Quem jamais conheceu a sua mente? Quem penetrou o entendimento de Deus? Porque tudo vem dele, porque tudo é por meio dele, e tudo é para ele. A glória, pois, a ele eternamente. Amém. Como diz a Escritura no verso 36 de Romanos, do capítulo 11. O capítulo 11. Voltemos ao texto. Silêncio. Guardado em silêncio nos tempos eternos. Nunca jamais passou por entendimento humano como Deus vai salvar o homem. É por isso que Paulo escreve, por exemplo, aos Coríntios, dizendo: os judeus pedem sinais, os gregos sabedoria. Aí Paulo diz no verso 18: aprove a Deus salvar os homens, porque pelo seu próprio entendimento eles não podiam conhecer a vontade de Deus. E aí ele diz: pela loucura da pregação da cruz. É por isso que é sábio, é assim que termina, não é? O verso 27, ao Deus sábio, ao Deus único e sábio, a sabedoria dele. Paulo diz que Jesus Cristo se fez da parte de Deus sabedoria para nós, por nós.
É assim que nós podemos conhecer a sabedoria de Deus, conhecer o modo de Deus, a maneira de salvar de Deus. Porque até nós conhecermos, nós então criamos a nossa própria metodologia de redenção. Então, as religiões, naturalmente, vão criando seus métodos. E os homens buscam ser salvos por suas próprias obras, buscam ser salvos por uma fé que depende das obras, por uma obra que não depende da fé. Os homens vão criando meios de salvação, mas eles vão tateando, e Isaías 59 diz, eles andam como cegos ao meio-dia. Eles buscam a luz, diz Isaías, e eles só encontram trevas. Eles se aproximam da salvação, mas ela está longe de nós. Eles não conseguem, eles não alcançam, eles não compreendem. O homem está perdido. Está oculto dos homens. Está oculto dos homens. E os homens se sentem e se acham sábios, estabelecendo modelos e métodos de salvação alheio à obra de Cristo. Esses são os coitados que não conhecem e precisam de conhecimento. Eles não, de fato, não conhecem. Estava em silêncio nos tempos eternos. Então Deus falou por meio dos profetas. Leia o texto comigo. Em silêncio nos tempos eternos e que agora se tornou manifesto. Que agora se tornou conhecido. Como, irmãos? E foi dado a conhecer como? Por meio das Escrituras proféticas. Foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas. Não há ninguém sábio como o povo de Deus. Não há ninguém mais inteligente que o povo de Deus. Talvez você não seja capaz de construir obras extraordinárias nesse mundo. Os homens podem ser capazes de fazer coisas extraordinárias nesse mundo, tecnicamente, mas eles são piores do que a mula de Balaão, porque a mula de Balaão ainda falou a palavra de Deus, e eles não compreendem nada. Nada. Está revelado nas Escrituras. Sabe por que nós somos o povo mais sábio dessa terra? Porque nós conhecemos os segredos da eternidade. O profeta Isaías disse: os nossos caminhos não são iguais aos caminhos de Deus, nem os nossos pensamentos iguais aos pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus, diz o profeta Isaías, são mais elevados que os nossos pensamentos. E os caminhos de Deus são mais elevados que os nossos caminhos. Aprove a Deus tornar conhecido dos homens os seus pensamentos e os seus caminhos, por meio da revelação, por meio das Escrituras Sagradas. Foi-me dado a conhecer a Escritura Sagrada, as Escrituras proféticas, diz o texto. Segundo o que, Paulo não para dos seus argumentos, segundo o mandamento do Deus eterno. Isso foi decretado por ele. Isso que estava em segredo, estava em silêncio, ele ordenou que isso fosse conhecido dos homens. Para quê? Para a obediência por fé. O texto diz
para a obediência por fé entre todas as nações. Os judeus conheceram essa revelação, mas somente depois que se cumpriu as profecias e Cristo veio ao mundo e cumpriu toda a vontade do Pai, satisfazendo a sua justiça. E depois dele ser assunto aos céus, o Espírito veio à igreja em Atos 2, e foi dito pelo Senhor Jesus Cristo antes desse momento: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Para que as nações conheçam, elas que estavam enganadas por Satanás vão ser libertas por meio da pregação do Evangelho de Cristo. Eles vão conhecer esse Evangelho. Interessante o atributo que ele associa a Deus para descrever esse mandamento, o mandamento do Deus eterno. Isso aqui, irmãos, é desde toda a eternidade. Isso foi um plano eterno e não há um segundo plano. Não houve um plano que falhou, então agora Deus envolveu a igreja no meio. Esse é um plano eterno de salvar. Veja, segundo Deus eterno, para a obediência por fé entre as nações. Era desde toda a eternidade projeto de Deus salvar as nações, não apenas Israel. É por isso que Paulo começa em Romanos 1, 16, 17. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação, primeiro dos judeus e depois dos gentios. Quando Deus chama Abraão, diz: ora, eu farei de ti uma grande nação, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E quando Paulo interpreta isso aos Gálatas, no capítulo 3, verso 6 em diante, ele diz: e Deus pré-anunciou a salvação pela fé, quando disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Está lá em Gálatas 3, verso 6 em diante. A salvação dos gentios está no plano. Quando Lucas, o autor de Atos, escrevendo o Evangelho, diz exatamente isso no último capítulo, com os discípulos de Emaús, ele então diz que a lei, os profetas e os salmos falam a respeito de Cristo. E o que é que fala a respeito de Cristo? Na sequência ele diz que o Cristo sofreria, morreria, seria sepultado, ao terceiro dia ressuscitaria dentre os mortos. E ele continua: e o Evangelho seria pregado a todas as nações. É o que está escrito no Antigo Testamento, diz Lucas, no capítulo 24, a partir do verso 44. O Evangelho seria proclamado às nações. E esse Evangelho que está sendo proclamado às nações, diz o texto, é para quê? Para a obediência por fé. A obediência por fé. Esse é o grande conflito da carta aos Romanos. Por um lado, os gentios que praticavam todo tipo de iniquidade porque negavam o conhecimento de Deus, mesmo tendo revelação de Deus, rejeitavam o conhecimento de Deus. E do outro lado, os judeus, que eram obedientes à lei e acreditavam que por sua obediência eles estavam salvos. Então vem o apóstolo Paulo e mostra no capítulo 1 que os gentios estão mortos. E vem, ele diz no capítulo 2 de Romanos, os judeus estão mortos. E ele vai e diz no capítulo 3, a partir do verso 10, não há um justo sequer, não há um que faça o bem. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. E ele conclui: Deus encerrou no pecado os judeus e gentios para que eles carecessem
da justiça que vem de Cristo Jesus, o nosso Senhor. A obediência por fé. Que obediência por fé? Não é a fé por obediência, é a obediência por fé, que é diferente. Nós não somos salvos pela fé porque obedecemos. É a obediência que vem da fé. Esse é um caminho inverso, é o caminho glorioso do Evangelho. Porque a verdadeira obediência, ela jorra da verdadeira fé. E a verdadeira fé, ela é manifestada pela verdadeira obediência ao Senhor. E o Evangelho traz exatamente o homem a esse lugar. O Evangelho traz o homem para ambos. Obediência por fé. Não para mera obediência, não para mera fé, a obediência por fé. A fé que produz obediência. Para a salvação das nações. Citei isso quando pregamos em Romanos 6, eu repito uma frase que diz assim, a distinção é profunda, mas é importante. Eu imagino que a imagem é clara e suficiente para esclarecer. A imagem seria o seguinte, uma árvore com frutos. Os frutos dessa árvore não são a declaração de que os frutos são a essência da vida da árvore, mas a declaração de que aquela árvore está viva. Preste atenção, o fruto não é a essência da vida da árvore, mas a declaração de que aquela árvore está viva. A fé, ela produz obediência. Obediência não é a essência da salvação, mas a obediência, ela é fruto da verdadeira fé. Não tem nada externo que possa dizer que eu sou salvo, se não for a santificação, a dependência do Senhor. E isso será anunciado às nações, diz o apóstolo Paulo. Isso vai ser anunciado diretamente às nações, é exatamente o texto que ele diz aqui, quando ele coloca para a obediência por fé entre todas as nações. Não apenas aos gentios, não apenas aos judeus, mas para todas as nações. O que é poderoso para sustentar, irmãos? É o Evangelho. Que evangelho é poderoso para sustentar? O meu evangelho, Paulo diz. E a pregação de Jesus Cristo. A proclamação do evangelho. Esse é o meio que Deus escolheu. Lá em Romanos, no capítulo 10, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, por favor. Volte comigo no capítulo 10 da carta aos Romanos. O apóstolo Paulo diz assim... A partir do versículo, deixa eu pegar a partir do verso 10, ele diz assim, preste bem atenção, irmãos. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Então entenda, é ordenado que todos creiam, ele continua. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos. Rico para com todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí ele pergunta, como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas? E como pregarão se não forem enviados? Que evangelho é esse que vai ser pregado? Veja a sequência no verso 16. Mas nem todos obedeceram o evangelho,
Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Eu prego Jesus Cristo. É essa a mensagem que redime o pecador. Essa mensagem que redime o pecador. O evangelho anunciado pelo Senhor agora alcança as nações. O que estava em secreto se tornou conhecido. Lembre-se, quando Cristo fazia os milagres, ele dizia: não diga a ninguém. Depois que o Espírito veio sobre a igreja e Cristo tinha completado a obra, ele disse: ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho. Não diga ainda nada a ninguém. Agora, saiam pelas ruas, entrem nos becos, proclamem nas praças: Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, veio salvar o mundo. Todo aquele que crê no seu nome será salvo. Será salvo. Entre todas as nações. Jesus disse em outro momento: vai chegar o dia em que vocês vão subir nos tetos e vão proclamar: encontrei o Salvador. E quando encontrarem, e quando o mundo ouvir falar, e quando o mistério que estava oculto for revelado aos homens, que está revelado nas Escrituras, e for proclamado o Evangelho de Cristo aos homens, então nós veremos a obediência por fé, porque o Espírito operará a salvação dos eleitos de Deus em toda a face da terra. Então Paulo vai concluir agora. Agora ele vai encerrar. Eu não queria não, mas ele vai encerrar. E ele encerra dizendo assim: ao Deus único e sábio seja dada a glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Ao Deus único e sábio. Não há Deus igual ao nosso Deus. Não há quem se compare ao nosso Deus. Não há sábio como o nosso Deus. Não há outro Deus além de Deus. E aí ele está falando da essência. O Evangelho de Deus, a pregação de Cristo, a essência do Evangelho. O Deus eterno. Mas esse Deus é triuno. Pregar o Evangelho de Cristo é pregar a Trindade. Deixa ele dizer por quê. Ele é único e é triuno. Abra sua Bíblia comigo. No começo de tudo, no início de Romanos, capítulo 1. Assim começa a carta de Paulo aos Romanos, como no primeiro dia que começamos a exposição, a nossa jornada nesse livro. Ele diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Preste atenção, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo,
separado para o evangelho de Deus. Entenda, ele não diz, aqui ele não diz o meu evangelho, porque há uma intenção clara aqui, o evangelho de Deus, ele diz. Lembre-se que ele diz lá ao Deus único, só que lá ele não está excluindo o conceito da trindade, porque o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. Aqui ele está se referindo à primeira pessoa da trindade, Deus. Por que eu posso afirmar isso? Porque no verso 2 ele diz, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras. Veja como ele termina, ele começa, que foi, veja a linguagem, qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras. Foi anunciado pelos profetas, aquilo foi revelado e foi declarado nos profetas. Os profetas do Antigo Testamento já anunciavam o Evangelho. É isso que Isaías diz, declara isso abertamente. Quem creu em nossa pregação e a quem o braço do Senhor foi revelado. E essa pergunta de Isaías, quem creu em nossa pregação, é o texto utilizado por Paulo em Romanos 10, quando fala da pregação. Esse evangelho, chamado Evangelho de Deus, anunciado desde o Antigo Testamento pelos profetas. Qual o conteúdo desse evangelho, irmãos? Verso 3. Com respeito ao seu Filho. Então, lembra então que o Deus ali é o Deus Pai, porque ele está se referindo ao seu Filho. Com respeito ao seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. E ele diz o que o Evangelho trata. O Evangelho de Deus, o Pai, que foi anunciado desde o Antigo Testamento pelos profetas, que trata sobre o seguinte tema: Jesus, o Filho de Deus, isto é, Deus verdadeiro, e que segundo a carne da descendência de Davi, isto é, homem verdadeiro, Deus e homem. O Evangelho desde o Antigo Testamento. E o seu nome, diz Isaías, será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O nome do Filho vai se chamar Deus forte. Ele se fez carne. E como esse evangelho chega ao nosso coração, verso 4. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade. Já falamos isso, repito. Espírito, aqui na letra minúscula, é um equívoco. Aqui é o Espírito de Deus a quem ele se refere. O Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, lembre-se, na ressurreição dos mortos, quando ele ressuscita dos mortos, ele é declarado, ele é proclamado com poder Filho de Deus. Ora, ele é Filho de Deus. Mas lembra que no batismo ouve-se a voz do céu que dizia e que disse, ele diz, tu és meu filho, este é o meu filho amado em quem me comprazo, ele é o meu filho, diz o texto. Agora ele é anunciado com poder, porque agora pelo Espírito os homens vão crer e vão ser salvos. O Espírito proclamará por meio da pregação do Evangelho. Ele vai ser anunciado, veja a Trindade, Evangelho de Deus, que fala do Filho de Deus que se fez homem, e é declarado, proclamado Filho de Deus com poder, pelo Espírito de santidade, o Deus triuno no Evangelho. Paulo encerra dizendo, ao Deus único, mas triuno,
o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ao Deus único e sábio. Quem jamais conheceu a mente do nosso Senhor? Quem jamais? Se você prestar atenção na leitura desse texto ainda do capítulo 1, você vai perceber relações diretas com a conclusão da carta. Ele diz assim: por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome. Aí veja a conclusão: para a obediência por fé entre todos os gentios. Exatamente como ele conclui a carta. Verso 26, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras Sagradas. No capítulo 16, verso 26, e foi dado a conhecer por meio das Escrituras Proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada a glória. Não há Deus igual ao nosso Deus e não há Salvador igual ao nosso Deus. A Ele a glória, somente a Ele a glória. Estávamos condenados porque éramos pecadores, segundo Paulo, fracos, mortos e inimigos de Deus. E quando tentávamos salvar a nós mesmos por nossa própria sabedoria, a glória era nossa. Por isso o Evangelho, a pregação de Jesus Cristo, como ordenado e revelado na palavra, o Evangelho da graça. Justificados, pois, mediante a fé, santificados por causa de Cristo, adotados na família de Deus porque somos filhos de Deus em Cristo. Nós somos glorificados, como Paulo na carta diz, aquele a quem Ele predestinou, esse também glorificou, porque estamos em Cristo, e Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos, e tem o corpo glorificado. Nós, em Cristo, temos essa esperança. Justificação, santificação, adoção, glorificação, tudo foi conquistado pelo Senhor. Tudo. A Ele apenas a glória. Você acha que a glória é dada a Deus quando você diz: eu faço a minha parte, Deus faz a dele? Você dividiu a glória de Deus. Deus não divide a glória dele com ninguém. A glória é somente dele. E só tem uma maneira da glória ser dada a ele. A carta de Paulo aos Romanos começa no capítulo 1 dizendo assim, quando ele fala aos gentios, ou dos gentios, ele diz: eles o conheceram, mas não o glorificaram como Deus. Os judeus não o glorificaram, porque estávamos mortos e fazíamos a vontade da carne. E aí Paulo conclui dizendo: ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo. Então, o fim de toda a história, irmãos, é a glória de Deus foi resgatada pelo Filho. Sim, Deus veio salvar pecadores, sim, Deus veio redimir os homens da morte, mas sim, essencialmente, o Filho veio resgatar a glória que pertence apenas a Deus.
E eu não tenho como dar glória a Deus se não for por Cristo. Porque Ele obedeceu, Ele morreu sem ter pecado. Porque Ele veio e Ele disse isso com suas palavras. Eu vim para glorificar o Teu nome. Para dar glória ao Teu nome. Não tenho como glorificar a Deus se não for por Cristo. É impossível ao homem. Por meio de Jesus Cristo. Nós oramos porque Cristo abriu acesso ao povo de Deus para orar. Nós temos acesso ao trono da graça em Cristo. Por isso nós oramos em nome de Cristo. Nós adoramos porque os nossos pecados foram perdoados, nós temos acesso ao trono da graça para adorar a Deus. Por causa de Cristo. E se alguém perguntar por que você deseja evangelizar o mundo, você pode dizer, é para salvar os pecadores. Isso é maravilhoso e deve ter isso sentido mesmo. Mas o sentido fundamental é a glória de Deus. A glória de Deus. Ao Deus único e sábio, seja dada a glória, por meio de Jesus Cristo. Não apenas hoje, mas pelos séculos dos séculos. Ao Deus eterno, a Ele a glória, de eternidade a eternidade. É somente em Cristo nós poderemos fazer isso. Toda a carta começa dizendo: eles não deram glória para Deus. E encerra dizendo: seja dada ao único que é sábio, ao único Deus sábio, seja dada a glória. Por meio de Jesus Cristo. O Filho glorifica o Pai. E é só pelo Filho que nós glorificaremos o Pai. Não apenas hoje, como Paulo encerra, pelos séculos dos séculos. E esse é o último amém da carta. Amém. Que seja o teu sim ao Deus único e sábio, seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Seja esse o desejo do teu coração. Para o teu bem e o bem da tua casa. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar ao Senhor. Nós bendizemos ao teu nome, ó Deus, por tão grande privilégio de concluirmos tão magnificente carta. Que carta, Senhor Deus, que evangelho, que Cristo, que Deus, que glorioso Senhor, que Senhor, que amor, que bondade, que misericórdia, que glória. Ó Deus, não permita que essas verdades saiam do nosso coração, nem da nossa mente.
todos os dias da nossa vida. É o desejo do nosso coração, Senhor. Queremos a Tua glória. Ajuda-nos a glorificar o Teu nome, apesar de nós mesmos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Coloquemos-nos